Fala pessoal, começando mais um episódio do Nexus Cast, o espaço onde conectamos liderança, performance e propósito. Eu sou Fabrício Sandoná, mentor de empresários, e hoje vamos falar sobre transformação pessoal, transformação de vida, com muita profundidade e elementos que está com a base e trajetória de sucesso sustentável dentro das nossas vidas. Então, para esse papo inspirador, hoje eu trouxe um convidado que une estratégia digital com desenvolvimento humano. Ele é empreendedor digital, ele é estrategista nas áreas de gestão de tráfego, criação de produtos, venda online, projetos de escala para diversos segmentos. Sua carreira já faturou mais de 100 milhões em vendas pela internet e conquistou mais de 36 premiações, tornando-se um dos profissionais mais bem premiados do mercado digital brasileiro. Além disso, ele é criador do Protocolo Raiz, um protocolo de reprogramação mental, emocional e espiritual, que ajuda pessoas a identificar e eliminar bloqueios internos para prosperar na sua vida. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Tony David. Muito obrigado, Fabrício. Gratidão estar aqui com vocês. Boa noite, meus queridos. Tudo certo? Isso aí, Tony. Muito obrigado mesmo pela presença. É uma honra estar aqui com a gente, falar do Protocolo Raiz. Né? Tenho certeza que o protocolo ele vai ajudar muitas pessoas no mundo. Antes de iniciarmos esse bate-papo incrível, gostaria de agradecer os nossos apoiadores do Nexus Cast. A Contube, que ela é especialista em contabilidade consultiva, em especial para provedores de internet e empresas de tecnologia. Com mais de 15 anos no mercado, a Contube oferece soluções de planejamento tributário, contabilidade estratégica e gestão financeira, apoiando os empresários na tomada de decisão com base em dados e visão de mercado. A Bianca Cunha é especialista em gestão de pessoas, trabalhando na organização das empresas e principalmente o crescimento delas, estruturando os processos relacionados com pessoas, clareando os papéis, definindo indicadores de RH e criando base sólida para que o negócio deixe de depender do improviso. A Zenk é uma marca de roupas masculinas para homens que gostam de se vestir com produtos de qualidade e de muito bom gosto. Camiseta de algodão egípcio, fibras de bambu, calças de alfaiataria e tudo que homens elegantes precisam para se vestir bem. Caso você tenha interesse em conhecer a Contube, a Bianca Cunha e a Zenk, acesse os links na descrição deste episódio, que eu recomendo. Agora vamos voltar ao nosso episódio do Nexus Cast. Tony, para começar, o desenvolvimento pessoal com propósito. O que significa para ti o propósito, desenvolvimento pessoal? Por onde começar, Tony? Cara, o propósito é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas, quando você pergunta qual que é o propósito delas, elas não sabem responder. Então, a gente tem uma diferença entre quem sou eu e quem foi dito que eu sou, né? Então, desde pequeno, as pessoas vão lá e falam, você é o Tony David. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. E aí, quando chega assim, na fase adulta, né? E aí, quem é você? Aí a pessoa fica assim, quem sou eu? Então, o propósito para mim é você entender por que você está aqui, o que você veio fazer e como que você pode contribuir com esse mundo para transformar o mundo de uma forma melhor do que quando você chegou aqui. Perfeito. Então, eu vejo o propósito dessa maneira. Bacana. É abrangente, né, Tony? O propósito, cada um tem o seu propósito, mas tu vai transformando ele ao longo da caminhada. Eu diria, o propósito a gente começa com ele, mas ele não seria o único eterno, né? Ele é um propósito, a gente vai ter vários propósitos na nossa vida, né? É uma caminhada, né? Muito bom, Tony. E entrando direto ao assunto, eu quero sobre todos os teus produtos, né? O pessoal quer saber, mas o que é os códigos de Salomão, código de Saint-Germain e... Como tu começou a estruturar tudo isso, Tony? Qual foi o pontapé inicial, o ponto de partida para criar tudo isso? Cara, a ponte de partida ela foi uma intuição superior. Olha só. Foi muito interessante porque eu estava em um momento onde eu tinha recém passado por um burnout. Eu, quando atingi tudo que eu queria dentro do mercado digital, lá aos meus 26 anos, e consegui, graças a Deus, me aposentar muito cedo, eu fiquei com aquela questão assim, tipo, cara, o que eu vou fazer a partir de agora com a minha vida? Sabe? E aí foi onde veio uma depressão, veio um burnout. E, cara, depois de muitos anos estudando, muitos anos sem trabalhar, eu comecei a entender as coisas de um modo diferente, né? Porque eu tive que começar me curando primeiro para depois conseguir curar as outras pessoas. Perfeito. E um belo dia, cara, eu tive um sonho e eu sonhei com um rei. E eu perguntei quem ele era um lugar muito bonito, e ele me disse que era Salomão. Olha só. E me disse que a chave da vida era a sabedoria. E, cara, a partir do momento, assim, que eu acordei desse sonho, eu já comecei a anotar e quando eu vi, eu já tava com tudo criado. Foi uma coisa, assim, foi bem
bem interessante. E Sensacional, eu sou Tony. eternamente grato por conta disso. Imagino, nossa, uma bênção. É. E isso faz quanto tempo, Tony? Toda essa estrutura, porque hoje está bem estruturado o programa. Quantos anos já fazem que tu tá nessa? Quanto tempo faz? Na parte de estudo e desenvolvimento É. pessoal, eu comecei com 6 anos de idade. 6 Eu anos, comecei bem cedo. Menino prodígio, Mas Tony. ali, a gratidão. Ali em 2023, mais ou menos, eu já estava com uma base bem estruturada e decidi lançar ele no final do ano passado. Olha só. Então foram anos de estudo, assim. E para adquirir tudo isso, Tony, como é que tu começou a buscar todo esse conhecimento, pessoas, mentores? Qual que foi a busca pelo conhecimento, assim? Cara, a busca começou em livros. Eu li Livros? muitas enciclopédias, li muitos livros. Depois, eu estudei bastante com o Tony Robbins, que hoje é o maior coach do mundo. Inclusive, eu fui lá, fiz uma imersão com ele, Legal. investi muito, fui estudar lá na Inglaterra e foi aonde também eu me transformei em reprogramador emocional. E dentre isso, assim, eu sempre participo de seminários, de palestras, de encontros com empresários, converso com pessoas, autores de livros, e sempre busco aprender com todas as pessoas, né? E Muito também eu não me prendo na parte, porque tem uma coisa assim que é dentro do mercado, né, que muitas pessoas falam que assim, minha hora vale tanto, sabe? Então, tipo, cara, eu só vou falar com você se eu for ganhar mais do que tanto. Eu não sigo nessa linha, eu converso com todas as pessoas e eu aprendo com todas elas, indiferente, porque existem muitas pessoas que têm muita sabedoria, mas, cara, às vezes tu pode assim, ó, que nem uma vez, cara, esses tempos ali eu conversei com um rapaz, foi uma das pessoas mais realizadas que eu já conversei na vida. E era um cara que ele era desdentado. Olha só. Seria uma pessoa assim que, cara, uma pessoa com essa mentalidade não queria parar e conversar. E, cara, conversando com o cara, uma pessoa extremamente realizada. Então tu vê que a sabedoria, ela não tá só no dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é só uma parte, a prosperidade não é só dinheiro. Exatamente. Então a sabedoria tá em vários lugares. Exatamente. É consequência, né, Tony? Essa questão do sucesso. O que é sucesso para um não é sucesso para o outro. Sim. O que é a consequência, eu diria, financeira? É o ponto final, por exemplo, é o meio. O dinheiro, o financeiro, ele é o meio, ele vai trazer facilidades. Mas a conquista, ela não pode ser só o bem material. Né? Ela é uma consequência que tu constrói. Então, tudo isso que tu vem fazendo na tua vida, propósito, alinhamento, espiritualidade, e tudo isso que tu vem trilhando, o sucesso vai ser, pode ser o monetário, enfim, a questão. Isso é muito bom, isso é perfeito essa colocação. Que o dinheiro sempre vai ser o meio, nunca vai ser o fim, né, Tony? Perfeito, muito bom. E me conta, como é que foi lá com o Tony Robbins? Cara, foi transformador. Transformador. É uma Simples coisa, assim, com o Tony Robbins, né? transformador, cara. É uma pessoa que você sente a energia dele a muita distância, você sabe que ele tá chegando. Aham. É algo assim que é fora do sério, foi bem interessante, porque quando eu fui estudar, assim, tinham vários dias, né, de seminário e de imersão, e eu consegui me curar no primeiro dia. Olha só. Então, os outros dias eu só aproveitei. Nossa, mas também eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Quando o pessoal tava no hotel tomando café da manhã, eu já tava lá no evento há 2 horas. Olha só, muito bom, Tony. Energia, né? A gente Energia. comentou um pouquinho ali É. quando a gente, né, se conheceu, e tu disse, eu senti a energia do cara atrás do palco, Isso. transformador, né, Tony? Transformador. Como é que pode? Isso é um nível de energia muito alto, é uma transformação, né? Sim, é uma E agora eu transformação. vou pedir pra ti uma pergunta, porque tu também é um cara extremamente desenvolvido nessa área. E pra chegar no nível desse, Tony, a gente parte da onde, cara? Pra conseguir chegar nesse nível de energia, de transformação, pra chegar num nível de um Tony Robbins. Cara, primeiramente você tem que começar com um alinhamento, né? Estar alinhado com a fonte criadora de tudo. Então, a primeira coisa é você entender que tudo que, tipo, você não é, você está. Então, eu estou Tony, você está Fabrício. Então, a primeira é entender essa parte. Depois é a gente fazer uma constância de ações boas, porque existem muitas pessoas assim que se apegam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da religião, tá? Existem muitas pessoas que se apegam na religião, eu sou isso, pum. Tudo o que te rotula te limita. Perfeito. Então você tem que entender que nem, por exemplo, a gente pega Jesus, que é o líder aqui do nosso planeta, né? O líder espiritual do nosso planeta. Jesus não tinha religião, a religião de Jesus era o amor. Era fazer o bem, Jesus era para todos. Aonde, inclusive, ele mesmo brigava com os judeus por conta disso, né? Porque os judeus, não, você é só o nosso rei. Ele, não, eu não sou o rei de vocês, eu sou o rei de todos que estiverem ali para me escutar e para escutar a palavra do meu pai. Então você tem que ter esse alinhamento com a fonte e também a questão de você fazer o bem e de ajudar as outras pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você expande a sua energia e mais coisas boas acontecem na sua vida. É tudo uma consequência do bem que você faz aqui agora. Sensacional, Tony. Então, fazer o bem, né? Não importa quem. Então, Exatamente. a gente precisa sempre compartilhar isso. Sensacional. Então, esse é o pontapé inicial, ponto de partida, ajudar as pessoas. O maior exemplo que nós temos, né? Jesus, sem dúvida,
para poder trilhar. Maravilha, Tony. E depois, eu fiz essa primeira etapa, quais seriam as próximas etapas que tu poderia deixar de dica para o pessoal seguir, para poder se espiritualizar mais, Tony? Bom, você tem que entender, né, que eu estava falando aí da questão da rotulação, de que não se apegue em só uma fonte de conhecimento. Você tem que entender assim, ó, que desde que faça o bem e desde que seja bom para você, existem conhecimentos que você pode ir adquirindo. Então, assim, ó, eu já conheci pessoas, tá, extremamente espiritualizadas e que são pessoas que, pô, não acreditam em Deus, por exemplo, mas são extremamente espiritualizadas. Olha só. Fazem um bem enorme, têm uma energia muito boa, mas não acreditam em nada. Então, você tem que entender que não precisa se apegar em algo, entende? Você tem que, realmente, continuar fazendo bem em constância, ir estudando, que nem, por exemplo, assim, pra mim, o que foi muito bom, tá? A questão do yoga, e eu falo yoga assim, não é posição de cachorro, nada disso, tá? O yoga é espiritual, que é só a parte de você sentar, senta com a sua coluna ereta todo dia, acordou de manhã, senta e, ó, fecha os olhos e medita. E se conecta. Olha só. E entende. E quanto mais você fazer isso, mais você vai expandir a sua energia, mais você vai entender e mais espiritualizado você vai ficar. Sensacional, Tony, sensacional. E vamos lá, todas as pessoas do planeta Terra deveriam seguir essa linha, né? Isso faz bem para todos nós. Aí tu vai indicar para quem que é recomendado. Eu acredito que para todas as pessoas, né, Tony? Isso não importa credo, cor, raça, não importa, né? As pessoas têm que seguir essa linha, isso é muito bom. E aí vem a pergunta, e para a pessoa entender o benefício disso, Tony, como é que a gente começa a virar essas chavinhas? Cara, então, como todas as pessoas aqui, elas estão em ciclos evolutivos diferentes, infelizmente a gente não pode impor às pessoas. As pessoas, elas têm que entender que existe algo mais. É que nem assim, ó, você já deve ter escutado, né? Acho que todas as pessoas já escutaram isso, né? Pessoas que dizem assim, eu só acredito no que eu vejo. Só acredito vendo, né? Só acredito no que eu vejo. Aí Isso você aí. para entender que assim, você enxerga 0,00035% do espectro eletromagnético que é criado pela luz. Então assim, cara, você não vê nada. A luz, a própria coisa aqui que a gente está vendo nesse momento, é só a luz que bate e que ela é transmitida em forma de imagem e a gente enxerga. Então nem o que a gente enxerga é 100% real. É só um reflexo da luz. Então, assim, você tem que entender que dentro do universo, cara, você é um grão, o nosso próprio planeta, ele é um grãozinho de areia dentro do universo. Então, é você entender que, assim, cara, o mundo não é só isso daqui que a gente vê agora. Tem muita coisa a mais, tem muita coisa que está além da nossa compreensão devido ao plano aqui em que nós nos encontramos, né, na terceira dimensão. Então, tem muitas coisas além. Então, vá buscar. Às vezes, se você sente um vazio dentro de você, cara, pode ser falta de Deus, pode ser falta de alinhamento, pode ser falta até de ajudar o outro, falta de ter um amigo, mas procura as coisas que vão te fazendo bem. Quanto mais coisas você fizer que te façam bem, que façam bem para as outras pessoas, mais você vai entendendo, vai crescendo e vai evoluindo espiritualmente. Eu acredito muito nisso. Perfeito, Tony. Eu assino embaixo, eu concordo. Esse é o caminho, é o caminho. Na minha opinião, na minha visão, esse é o único caminho. As pessoas sempre atrelam, tu foi cirúrgico, tempo, quanto eu precifico o meu tempo? Cara, mas é que não é só dinheiro. Aí a pessoa sempre fala, eu vou ajudar se eu receber algo em troca. Cara, tu tem que fazer o bem e ajudar a pessoa, não importa se tu vai receber algo ou não, entendeu? Claro, a gente cobra um valor e tudo bem, fazer um trabalho de mentoria, uma consultoria, porque a gente precisa viver, a gente precisa comprar alimento. Sim, todo mundo tem que pagar a conta, né? Exatamente, mas o intuito não é só esse, o intuito é algo maior. E isso tu atrela, por exemplo, Pirâmide Maslow, entre outros, que é propósito, legado, né? E como que a gente consegue ir subindo todos esses degraus para começar a entender que isso é propósito, Tony, na tua visão? O propósito do Tony é esse. E como é que tu poderia explicar isso aí pra gente, Tony? A questão do propósito. Certo. Cara, inclusive aqui tá dentro dos códigos de Salomão, eu defini a vida em 5 estágios diferentes. A primeira, ela é a aliança com a fonte. Os outros aqui, como eu faço muita coisa, escrevo muito, eu não estou assim 100% lembrado, mas ela acaba lá no legado. Então, assim, você tem que seguir um passo a passo para poder se conhecer e fazendo coisas suficientes até que você consiga chegar lá na parte do legado, que é o que eu deixo para o próximo. O que eu vou deixar daqui para frente? O que vai continuar andando sem que eu esteja aqui? O que a gente estava falando? Cara, a questão material. Muitas pessoas se apegam na matéria. Só que, cara, a única certeza da vida é que a gente vai morrer. Perfeito. É a certeza de tudo. Então pensa comigo, cara. Você se apega no dinheiro quando tiver no final da vida, cara. Vai estar lá, tu, teus filhos,
tua família, e tu vai levar o quê, cara? Não vai levar nada, tu vai levar só o que tu viveu. Existe até um estudo que eles fazem, tá? Os psicólogos fazem esse estudo com pessoas que estão à beira da morte e eles perguntam para as pessoas, e aí, o que que é aqui de agora? O que que tu teria feito diferente? Cara, as pessoas todas elas falam assim, nossa, eu não teria brigado com aquele meu amigo, eu não teria brigado por causa de dinheiro, por causa de tal coisa que aconteceu, sabe? Pô, eu teria vivido de uma forma diferente, eu teria feito as coisas diferentes. Então, o que acontece, cara? Cara, quando a pessoa é muito apegada na matéria, ela não consegue, ela chega num ponto que, cara, daqui pra frente não vai mais. E aí, tá, beleza, vive uma vida de futilidade. Que nem a gente vê aí muitos, cara. Hoje em dia aqui no Brasil é bonito, né? Ser influencer e a gente tem, assim, pessoas que, pô, que são formadores de opinião, mas que não agregam nada na vida das pessoas, sabe? Tem ali influenciadores gigantes que vivem de, pô, de botar a pessoa em casa de aposta, de destruir família, sabe? Isso Destruir a vida dos outros. E, cara, e são pessoas que ganham palco. E aí, cara, qual que é o sentido da vida, cara? O sentido da vida é esse? É você ter uma vida cheia e vazia? Infelizmente é muito raso e acaba destruindo muita vida É. de muitas pessoas, né, Tony? Infelizmente. Porque também a questão, a gente vai entrar nesse assunto, por exemplo, conhecimento, tudo isso. E a pessoa, ela é ludibriada, digamos assim, e por não ter esse conhecimento, ela acaba acreditando naquilo, porque ele torna aquela pessoa como uma referência para ela, só que uma referência ruim. E acho que aquilo é o correto, que eu apostando eu vou ter outro dinheiro, mas é uma aposta, né, cara? Que já Isso foi, não... já foi feito para É te cruel perder, isso, né? É exatamente. cruel, e a conta deles, como é uma conta que Exatamente. é da própria corretora, a conta deles nunca perde. O cara É sempre vai ganhar programado pra dinheiro, perder, já é né, programado para ganhar a conta deles É uma pena. e aí tu fica ali, sabe, a pessoa fica naquele vício, fica iludida, cara, quando vê, perdeu o casamento, perdeu o dinheiro, perdeu o emprego, tá viciado, tá passando mal, cheio de problema e, cara, o influencer tá lá bonito, feliz na vida dele, andando de jatinho e você que se exploda, né? É Exatamente. complicado, é É muito bem triste isso. complicado. Então preste atenção. Demais. Tony, uma pergunta que eu queria fazer pra ti. Questão de crenças limitantes, cara. Como que a gente consegue identificar, que ajuda a gente deve buscar? Conta pra gente um pouco sobre crenças limitantes. Como que a gente pode trabalhar para começar a reverter isso, para ter crenças empoderadoras? Qual que seria o primeiro passo, Tony? Ah, perfeito. Assim, ó, vamos lá. Todo o mundo que você enxerga hoje, ele é um reflexo do que tem dentro de você, certo? Então você tem que começar a identificar e entender o que é seu e o que é do outro. Nós carregamos na nossa genética até 7 gerações. Então, por exemplo, assim, coisas que aconteceram com os avós podem vir a acontecer com você. Tanto doenças quanto coisas que aconteceram, escassez, fome e tudo mais. Então, o primeiro é assim, identificar o que é meu, o que é do outro. E saber dar nome para isso e dar lugar para isso. Toda vez, tá? O que você tem que entender, assim? Que, cara, só o fato da gente estar conversando aqui, nós somos 2 milagres, cara. Nós somos 1 em 500 milhões de espermatozoides que veio e que nasceu. Só o fato da gente estar aqui respirando nessa atmosfera hoje, cara, é um milagre. Porque se tivesse menos gravidade aqui na Terra, a gente ia ser sugado pelo universo. E se tivesse mais gravidade aqui na Terra, o negócio ele não ia dar certo. Aqui poderia ser, tipo, totalmente congelado. Então tem que entender isso. Cara, você é um milagre, você é um ser extraordinário, sabe? Todos nós somos a semelhança, imagem e semelhança do nosso Criador. Então, cara, como já diz na própria Bíblia, né? Vós sois deuses. Então, assim, cara, não tem limitação para o que você pode fazer. Você tem que, assim, caso você esteja com problemas de crença limitante, você vai ter que procurar ajuda. Não adianta correr para isso, correr para fora disso. Porque, cara, hoje a gente está com 86% dos brasileiros com algum tipo de problema ou transtorno mental. E a gente está numa crescente de que o mercado voltado para a área de terapias e desenvolvimento pessoal ele está crescendo 23%, 25% por ano. Então, assim, que nem quando a gente está, cara, vamos lá, caiu, quebrou a perna, vai no ortopedista, certo? Cara, tá com um problema de cabeça, vai dizer o quê? Ah, não, eu sou assim. Ah, não, meu pai era assim, eu sou assim. Sabe, as pessoas elas não vão atrás disso, então você tem que ir atrás. Se você tá com algum problema, alguma coisa que te limita, que você sabe que não é seu, cara, vai atrás de ajuda, sabe? Você pode, você consegue, cara, você é um milagre, você é um ser humano maravilhoso. Então, o que eu digo seria basicamente isso, vai atrás. Se não for no Protocolo Raiz, o Protocolo Raiz é excelente para você fazer a reprogramação das suas crenças limitantes, né? Pegar as crenças e transformar em algo novo, mas, cara, não precisa ser o Protocolo Raiz, sabe? Vai num psicólogo, conversa com o psicólogo, conversa com alguém, mas busca ajuda. Perfeito, Tony. Por que eu peguei o gancho das crenças? Justamente para a gente falar do Protocolo Raiz. Porque é um produto sensacional, é um projeto fantástico. E também eu gostaria depois, na sequência, falar dos códigos de Saint-Germain também, que são os projetos incríveis. E entrando já no Protocolo Raiz, Tony.
O que que é o protocolo raiz? Explica aí para o pessoal, para os nossos telespectadores. Certo. O protocolo raiz, ele é o método de reprogramação emocional mais rápido do mundo para você conseguir substituir crenças antigas por crenças novas e também modificar o que aconteceu com você. Certo? O que que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade que chama neuroplasticidade cerebral, que é a nossa capacidade de tirar crenças antigas e substituir por crenças novas. Você consegue, a partir disso, tá? Que é uma coisa que, assim, vou dizer até de infância, cara. Durante a nossa infância acontecem muitas coisas. Quando a gente se reúne com nossos primos, nossos parentes e conversa sobre a infância, cada um tem uma visão diferente daquilo que aconteceu. E dependendo do que é falado, você se lembra daquilo como se fosse verdade. Olha só. E muitas das vezes não foi, porque você estava num estágio que você era muito novo para lembrar. E a neuroplasticidade, ela se aproveita disso daí, porque a partir do momento que a gente reprograma a nossa mente, a gente consegue modificar o que aconteceu e como que a gente entendeu aquilo. E aí sim a gente consegue se libertar de problemas e de crenças e ser seres humanos cada vez melhor. O interessante do protocolo raiz é porque ele é focado em tratamento. Então nós temos todas as temáticas, tudo separado por temática, nós temos um aplicativo também, onde a pessoa consegue ver bloqueios, sintomas e raízes. Então vamos lá. Vamos supor que a pessoa vai fazer uma terapia convencional. A pessoa vai, conversa, lembra daquilo que aconteceu, faz a retraumatização muitas das vezes, então tu lembra daquilo, aí tu fica ruim com aquilo que aconteceu, e etc. E às vezes tu demora ali 6 meses, 2 anos para poder chegar no ponto que você queria, para aí sim começar a tratar aquilo. Dentro do protocolo raiz, não. Você tá com algum problema, você vai nos bloqueios, sintomas ou raiz e você vê, por exemplo, aqui. Vou pegar os códigos de Saint-Germain, que é um protocolo para a vida inteira, tá? Cara, no útero da minha mãe, a minha família sofreu com escassez porque o meu pai não aceitava o feto que estava na barriga da minha mãe. Cara, se você entende que isso aconteceu com você, você tem um protocolo para poder tratar aquilo. Olha só. E ele é baseado em todas as fases de vida, tá? A gente tem um protocolo específico para a parte onde a pessoa estava dentro do útero. Nós temos para a primeira infância, que é a formação, que é do 0 até os 12 anos. Depois nós temos dos 12 até os 24 anos. Depois dos 24 até os 45. Dos 45 para cima. E também nós temos um protocolo só focado em cura energética e cura espiritual e cura também do corpo, e nós temos também um protocolo de ancestralidade, que é para poder limpar essas coisas que aconteceram com os antepassados. Então é muito completo. Muito bom, Tony, sensacional. E para o pessoal, por exemplo, começar o protocolo, quais são as etapas, assim, Tony? O que que a pessoa precisa buscar para começar um protocolo, por exemplo? Só tem que saber ler e ter boa vontade. É. Essa que é a parte mais interessante. Precisa de todos esses, ser a pessoa com todo esse conhecimento? É pra buscar extremamente tudo isso? difícil. É ter Olha boa só. vontade e saber ler. É só isso. Se você sabe ler, Boa você consegue vontade, aplicar, você ter consegue vontade. replicar. E claro, se você tem boa vontade, você consegue transformar aquilo em realidade. Porque não adianta você pegar um código e, cara, ler de qualquer jeito assim, tipo, eu vou ler isso aqui. Não é assim. Tem que botar intenção em tudo que você for fazer. E claro, além também dos códigos, por exemplo, os códigos de Salomão, né, que são focados na parte financeira e prosperidade. Eles têm um livro, que é os 7 Pilares da Sabedoria para a Prosperidade, também compõe, e todos os dois também têm aulas e tem aulas ao vivo também. Então, nas aulas ao vivo, caso tenha alguma coisa, se eu falo em todas as minhas aulas praticamente, se tiver algo que tenha acontecido na sua vida que não está dentro das temáticas, você vem na aula ao vivo, você fala comigo e a gente monta um protocolo para você e te dar de presente, baseado aqui nas temáticas. Sensacional, Tony. E pegar um pouquinho do protocolo agora dos códigos de Salomão. Prosperidade. O que que é prosperidade para ti, Tony? Cara, vou começar com o que não é prosperidade. O que não é? O que não é prosperidade? Cara, prosperidade não é só dinheiro. É entender isso. Prosperidade é você estar tranquilo, é você estar em paz, é você ter um negócio ou trabalhar em alguma coisa, mas que você tenha uma rentabilidade daquilo, que você sabe que aquilo vai vir e vai te trazer uma segurança financeira, mas não é você ficar preocupado com as coisas que vão acontecer, ficar preocupado com dinheiro, ficar, por exemplo, tendo, questões de escassez, porque aconteceu escassez na família, você ter isso daí. Então, a prosperidade, ela é muito além do dinheiro. O dinheiro ele é só uma consequência. Tanto é que, a gente vê questões ali, vamos pegar, pessoas que acabam desistindo da própria vida e são pessoas assim que, que tem tudo. Aí a pessoa olha, nossa, mas tinha tudo. Não tinha tudo. Sabe? Não, se tivesse a prosperidade, não teria tomado esse caminho que tomou. Exatamente. E a gente pensa, bom, mas a pessoa ela tem a prosperidade, tem as coisas, mas o que que tá faltando então, Tony?
Cara, pode estar faltando propósito. Hum. Porque muitas das vezes, assim, cara, eu vou dar alguns casos aqui que a gente acaba pegando também, né? Uhum. Cara, um empresário, o cara um baita de um empresário, deixa uma empresa pro filho, o filho às vezes não quer a empresa, e aí tem aquilo lá, e cara, é uma coisa maravilhosa, mas na mão do cara é uma bucha. Tá só esperando explodir. Ou então, por exemplo, cara, o cara é médico, o pai era médico, o vô era médico, o filho vai ser médico, tu tem que ser médico, tu tem que ser médico, tu tem que ser médico, tem a clínica da família, tu tem que fazer isso. Então, assim, às vezes as pessoas elas ficam numa espiral de querer projetar nos filhos uma coisa que, cara, que é delas, sabe? E muitas pessoas também não estão preparadas para ter os filhos e entender que, cara, por exemplo, você hoje, você tem sua vida, você não mora mais com seus pais, eu não moro mais com meus pais há muito tempo, então os filhos, eles são pro mundo. A gente tem que entender isso, que, cara, a gente faz a nossa parte aqui e a vida segue. Então, pô, que nem eu não tenho filhos ainda, né? Mas quando eu tiver meus filhos, cara, eu sei que um dia meus filhos vão sair de casa e eu vou ter a minha vida com a minha esposa e, cara, tudo que eles fizerem na vida deles é consequência deles, é uma ação deles. Perfeito. Então seria basicamente isso, sabe? Você entender que, cara, que tem um alinhamento ali por trás e tem as coisas que são suas e você entender assim, cara, você veio aqui pra viver uma vida extraordinária. Se tu tá num trabalho que tu não gosta, se tu tá fazendo alguma coisa que tu não gosta, cara, mete o pé. Tu só tem essa chance aqui de fazer as coisas acontecerem. É basicamente isso. Sensacional, Tony. A vida é uma só, né? A vida é uma só. Então aqui a gente tem que dar o melhor todos os dias. Exatamente. Né? A gente, mas eu não tô pronto. Não, tu já tá pronto. Faz com as condições que tu tem, com aquilo que tu já sabe e dê o seu melhor todo dia. Tá com medo, vai com medo mesmo. Isso aí tem que ir, exatamente. Isso. E a pessoa fica sempre travada. Eu trabalho essa parte da mentoria, né, Tony? Questão de perfil comportamental, crenças limitantes, as pessoas, e aí perfeccionismo. Nossa, perfeccionismo, ele acaba com as pessoas, né? Demais. Cara, e é tudo assim, você tem que entender que toda vez que você negocia com a sua mente, você perde. Então não tem isso, por exemplo, eu vou fazer tal coisa quando tal coisa acontecer. Cara, não existe isso. Vai fazer, cara, vê na tua cabeça pra fazer, cara, pega e faz agora. Exato. Se não faz agora, termina a tarefa que tu tá fazendo e faz depois que terminar a tarefa, mas não fica deixando as coisas pra depois. Porque a gente acaba deixando pra depois, acaba esperando acontecer uma coisa perfeita e no final a gente acaba perdendo o timing do negócio. Quantos negócios maravilhosos aí, cara, que as pessoas, não fazem porque, estão esperando ali que tenha a condição exata pra fazer e quando vê, cara, tem alguém fazendo, cara, e aí tá lá, tu vendo teu sonho passar. Às vezes tu teve uma ideia maravilhosa e não conseguiu executar porque tava esperando as condições perfeitas. Exato, e nunca vai chegar, né? Perfeccionismo. Nunca, cara, não existe. Acredito que chegamos na excelência, né? Perfeccionismo fica na ilusão, no sonho. Nunca se tornar realidade. Muito bom. E pegando esse gancho, Tony, bem interessante, se nós pegarmos os códigos de Salomão para prosperidade, essa pessoa, ela consegue ir se transformando numa pessoa sem perfeccionismo, ela consegue já quebrar essas crenças limitantes e ir para um caminho da prosperidade. O que tu me diz sobre atrelar isso com os códigos de Salomão, por exemplo? Cara, consegue. Porque o que acontece? Dentro do livro dos 7 pilares da sabedoria para a prosperidade, você vai entender toda a sua base dentro de 7 pilares e a cada pilar você vai se desconstruindo e construindo novamente. Uma coisa que eu costumo falar bastante é que nós estamos em total evolução desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Então, quem a gente era 10 anos atrás não é quem a gente é hoje. Perfeito. A prosperidade e a evolução, ela é sempre feita em ciclos. A partir do momento que você começa a fazer o protocolo, você consegue se libertar dessas crenças limitantes, consegue entender o que é seu, o que é do outro, consegue entender baseado em temáticas, coisas que aconteceram na sua infância, por exemplo, o dinheiro é sujo. Que nem eu tava falando da questão... Dinheiro não nasce em árvore, não nasce em árvore. Meu pai era lenhador, eu sou lenhador, você vai ser lenhador. Não, você consegue entender o que é seu, o que é do outro e consegue se libertar disso. E também, se tem questões suas que estão te travando, cara, você consegue tirar... Aqui, a gente tem 136 questões mapeadas que influenciam na vida financeira de uma pessoa. Tudo mapeada por bloqueio, por sintoma e por raiz. Então, assim, cara, se tem alguma coisa que tu tá sentindo, e aí a gente fala de prosperidade, né? A maioria das pessoas que falam sobre produtos relacionados a ganhar dinheiro, as pessoas falam, não, cara, com esse produto aqui tu vai abrir teu campo para abundância. Cara, eu não tô falando disso. Eu tô falando assim, cara, tem vergonha de expor o teu trabalho.
Aqui a gente tem um protocolo para isso. Boa. Tem vergonha de cobrar o valor que teu trabalho merece ser cobrado? Aqui eu tenho um protocolo para isso. Tem vergonha de ir mais longe de onde seus pais foram, porque às vezes você prospera e você vê a sua família ainda numa questão que não tá e você fica ruim, não quer deixar de pertencer ao todo. Cara, tem um protocolo para isso ali dentro. Então é muita coisa que tá mapeada. Por isso que o protocolo ele é tão bom. Se você fizer, cara, você consegue resolver as suas questões financeiras. Sensacional. Sejam espirituais ou físicas, né? Muito bom. E a gente começa, por exemplo, qual que é o período? Isso é período, é diário, é semanal, mensal? Como é que funciona o protocolo, assim, as etapas dele? O protocolo, ele tem os códigos dentro dele. Eu vou abrir aqui para... Claro, fica à vontade, Tony. Para ilustrar que vai ficar Claro. melhor. Então aqui a gente tem os 7 pilares da sabedoria para a prosperidade. Uhum. Só. E aqui nós temos os códigos, certo? Uhum. E aí o que acontece? O protocolo, ele vai dizer a quantidade de códigos que vai ter dentro dele. Então vamos supor que eu peguei aqui um protocolo para fazer, ele é o código 1, o código 9 e o código 3, certo? Certo. E isso aqui faz parte do protocolo. Então todos os dias eu vou pegar aqui e eu vou ler ele. Cada código aqui, ele é um atendimento completo e uma parte do protocolo. E eles juntos, né, eles formam os protocolos para as questões todas. Então você só vai pegar e vai ler. Se você ver, cara, em cerca de 5 minutos, você consegue terminar uma carta. Tem cartas aqui que terminam em 3 minutos. Então, cara, quanto é que vale aqui, ó? Você fazer 15 minutos por dia de um protocolo e você ter resultados que você teria em 2 anos de terapia, 5 anos de terapia. Muito bom. Então é uma cura que ela veio de uma forma para ser muito acelerado e para poder permitir com que todas as pessoas façam a sua autocura. Muito bom. E essa questão de fazer, eu já li o protocolo 9, por exemplo, e eu vou relendo ele, Vai relendo. até a pessoa... Até você sentir. Sentir essa transformação da sua crença. Isso, tem questões que a gente indica a pessoa ler por 7, 14, 21 ou 30 dias. Só que, cara, tem questões assim, ó, que às vezes a pessoa tem uma coisa muito enraizada dentro dela e, cara, às vezes vai 180 dias, às vezes vai 90, às vezes pode ir 3 dias. Então vai de você sentir o que está dentro de você e entender. Porque conforme você vai lendo, né, tudo que está escrito aqui são códigos de cura. Tem muita cura ancorada dentro do produto. Então você vai se libertando e vai libertando o seu campo e vai libertando também a parte do campo eletromagnético e tudo mais, né, e a ancestralidade a partir dos códigos. Então, a partir do momento em que você faz isso, você libera e você vai sentindo cada vez menos a necessidade de fazer. E chega um momento que você sabe assim, tipo, cara, tranquilo, tô livre disso, tô liberado, vou pro próximo. Olha só. Sim, tu vê essa evolução na vida, né, Tony? A pessoa, ela consegue enxergar, ela já começa a ter pequenos resultados, né? Acredito, tu vai lendo, tu vai fazendo protocolo, tu vai se dedicando, vai buscando, significativamente ao longo do tempo tu vai tendo melhorias, né? Tu vai ter ganhos, e a prosperidade é ao longo do caminho, né? É a jornada. Ela vem como uma consequência do protocolo bem feito. Perfeito, Tony. E, por exemplo, é indicado para homens, mulheres, para iniciar, adolescentes, ter uma idade? O que tu recomenda, Tony? Tudo. Desde que você saiba ler, você consegue aplicar. Então aí já pode começar, então, pode uma pessoa jovem... Quer começar com 8 anos de idade, pode começar com 8 anos de idade. É tudo ancorado, total isenção terapêutica, porque já está tudo ancorado aqui dentro, início, meio e fim, sem retraumatização. Olha só, muito bom, E Tony. acelerado. Sensacional. Tu falou e aplicativo também. Aí vai atrelando junto com as cartas, né? Isso, porque dentro do aplicativo você tem todas as temáticas, né? Todos os bloqueios, os sintomas e as raízes. Então você vai olhando e ali você vai entendendo os protocolos que você tem que fazer para resolver aqueles problemas em específico. Muito bom. E também tem a questão do livro, né? Acredito que o livro tu consegue fazer o acompanhamento também pelo livro, né? Isso, o livro ele vai trabalhando em cima dos pilares, né? E aqui, ó, ele começa com pilar da aliança com a fonte, pilar da identidade curada, pilar do discernimento, pilar da estrutura emocional, pilar da autoridade pessoal, pilar da multiplicação com propósito, pilar do legado invisível e no final, né, uma vida edificada sobre pilares. E o interessante é porque, cara, eu entupi o livro de exercício e eu fiz ele de uma forma que fosse fácil e rápido de aplicar. Se você vê o livro hoje, ele é um livro que ele tem 50 páginas. E depois ele começa o devocional da reprogramação divina para a prosperidade. Então, cara, são 50 páginas com bastante exercício, que é para que qualquer pessoa que não tenha tempo consiga aplicar. Porque hoje a gente vive num mundo que ele é muito acelerado. A quantidade de informação que nós temos, a quantidade de coisas que acontecem, é muito mais do que o nosso cérebro consegue entender.
Então, por isso que eu já fiz de um jeito assim, ó, cara, 15 minutos por dia de dedicação aqui, tu já consegue fazer um protocolo bem feito. Sensacional, um belo presente, né, Tony? É um belo presente, você ganhou o presente, né? Ficou top, Ganhei, né? graças a Deus, estou feliz. fazendo. Fico feliz. E está dando resultados. Todas as pessoas que tu falou, independente da idade, devem fazer. Eu estou fazendo o protocolo e você que está assistindo a gente deve fazer. Então, presenteie alguém que você diz merece fazer e se dê de presente também, né, Tony? Um protocolo. Não só dá de presente, mas se dê a si mesmo um grande presente que é o protocolo raiz. Muito bom. E sobre o protocolo de Saint-Germain, por exemplo, Salomão Prosperidade e Saint-Germain, quais seriam os benefícios de um e de outro aí, Tony? Pode explicar pra gente? O protocolo de Saint-Germain, ele é feito para todas as fases de vida. Ele já é um protocolo bem mais robusto. Ao todo são 235 temáticas mapeadas e ao todo são 100 códigos que compõem o protocolo. Olha só. E o interessante, tá? Saint-Germain, ele é um mestre ascenso, guardião da chama violeta, do sétimo raio. E ele ensina a gente sobre duas coisas. Primeiro, ele ensina a gente a entender Deus de uma perspectiva muito interessante, entender o Deus como um todo e a parte divina que nós temos dentro de nós, ele ensina a gente sobre isso. E também ele é relacionado ao poder da transmutação. Então a transmutação é o poder de você conseguir modificar as coisas que aconteceram, pegar energias ruins, transformar em energias boas. E ele funciona para todas as fases de vida, e também a gente tem um protocolo de cura bem forte ancorado aqui dentro do produto. Ele é um produto que ele tem uma visão, porque Salomão, protocolo raiz, né, voltado aqui para o Salomão, ele é todo com base bíblica. Saint-Germain, ele é todo com base espiritualista. Então ele explica de uma perspectiva um pouco diferente. E é recomendado o mesmo protocolo raiz, por exemplo, independente da idade também, não? Ou tu recomenda algo diferente do Saint-Germain? Indiferente da idade, porque como ele é muito focado nas coisas que aconteceram na vida, então, por exemplo, tá? Acabei de abrir aqui o protocolo. Ó, ele é muito focado nas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, aqui, fase 1, tá? História familiar de perdas, complicações na gestação, crenças centrais de segurança baixa, pessoa que acha que o mundo é perigoso, linguagem interna catastrófica e falta de rituais reguladores. Uma temática. Histórico pessoal familiar de perdas, abortos, crenças de proteção mágica pelo não se apegar, sistema nervoso em hipervigilância, sem rituais de aterramento. Outra temática. A gente vai andando aqui. Trauma agudo complexo do evento, confusão entre agressor e bebê na memória corporal, ausência de rede protetiva, jurídica ou terapêutica. Então são coisas que vão acontecendo na vida das pessoas. Então, como ele é todo focado desde o momento em que a pessoa estava no útero até o protocolo de ancestralidade, então alguma coisa a pessoa sofreu. Para você ter uma ideia, eu tenho um protocolo aqui até para quem teve, por exemplo, problema com nude exposto, para quem teve problema com cyberbullying. Então, desde que a pessoa tenha sofrido aquilo, ela consegue resolver, ela consegue tratar. Muito bom, Tony, sensacional. E tu pegou o celular, a questão é por aplicativo, tem as cartas, tu vai fazendo ali, é um trabalho completo, né, Tony, para acompanhamento, né? Bem completo. E a palavra mágica, basta ter vontade e dedicação para executar, né, Tony? Intenção. Colocar né? intenção no que você está fazendo, você consegue. Consegue, né? E hoje, por exemplo, adquirir o código Saint-Germain e também o protocolo raiz. Eu posso fazer os dois, eu faço um primeiro, o que tu recomenda, Tony? É recomendado que você faça uma quantidade específica de códigos por vez, tá? Porque o que acontece? A gente tem a questão da catarse, que é quando o nosso corpo ele se libera de coisas que foram acontecendo. Então, às vezes, tem pessoas que podem ter sonolência, tem pessoas que podem ter chagas, aparecimento de feridas, dor de barriga, entre outras questões. Tem pessoas que também sentem a vontade de ficar mais recluso, porque isso é o nosso corpo liberando informações. Então, se você fizer muitas coisas ao mesmo tempo, você pode acabar sentindo muitos sintomas, porque você está limpando tanto o que aconteceu com você, quanto o que aconteceu lá com os seus ancestrais até 7 gerações para trás. Então, por isso é recomendado, assim, dependendo do protocolo, você fazer 1 ou 2 por vez. Não fazer muito. Então, por exemplo, se você tem uma temática aqui, ó, memória de escola punitiva e perfeccionismo, crença... Estudar agora é tarde. Ausência do método de rituais de foco. Aí eu clico aqui nele. Esse protocolo aqui, ele é feito por 4 códigos. Então, separei aqui meus 4 códigos, estou fazendo ele, eu vou fazer ele até o final. No máximo, eu vou colocar outro protocolo em cima, não vou colocar mais muita coisa. Ele é algo assim, ó, que ele é feito para ser feito, assim, de forma longa mesmo, tá? Porque você vai trabalhar aqui
4 temáticas, 21 dias. Depois você vai pegar aqui mais 3 temáticas e vai trabalhar essas 3 temáticas mais um mês e assim por diante. Sensacional, Tony. Muito bom, muito bom. E os resultados é a mesma coisa que a gente falou anteriormente do protocolo de Salomão. Ao longo da jornada, tu vai sentindo ali as questões das melhorias, né? Do desenvolvimento pessoal. Isso. Sensacional, Tony. Muito bom. E atrelado aos 2 protocolos, por exemplo, a pessoa, ela começou, ela está evoluindo, além disso, os protocolos, isso é vida, agora do Tony David. Uhum. O que tu recomenda que a pessoa ela busque, além da espiritualidade e outras coisas, umas dicas que tu pode dar para os nossos telespectadores aí, Tony? Cara, o primeiro, assim, ó, é entender que você é finito, você acaba. Então, aproveite a sua vida e faça dela a melhor coisa possível e imaginável. Ajude as pessoas, sabe? Quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ser ajudado e mais expansão de consciência você vai ter. Busque conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. Isso até é bíblico também, mas, cara, o conhecimento, ele liberta. Perfeito. Você vê, assim, quantas pessoas que hoje não se permitem fazer as coisas porque elas acreditam que a vida é daquele jeito e que tal coisa é assim, então eu não vou fazer porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, para de se prender eu acho e busque a entender assim, cara, o que sou eu, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? O que eu estou fazendo aqui nessa minha vida? Então entenda isso. Busque o conhecimento, busque se conhecer. Não fique apegado nas coisas. É basicamente isso que eu tenho para dizer, sabe? Sensacional, Tony. Muito bom mesmo. Tony, o nosso bate-papo tá excelente. Poderíamos ficar aqui por horas, mas estamos na nossa reta final do nosso podcast. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final para nossos ouvintes, nossos telespectadores do podcast, que, enfim, protocolos, obviamente sigam o Tony nas redes sociais, façam a aquisição dos códigos, presenteiem alguém que você ama. Tony, recado final aí para nossos telespectadores. Cara, assim, era muito improvável devido ao meu histórico que eu chegasse onde eu cheguei, sabe? Eu sou muito grato por conta disso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que se você consegue imaginar, você consegue realizar. Tudo que você consegue pensar e você consegue colocar 3 sentidos envolvidos, você consegue co-criar e você consegue manifestar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem o sonho de comprar um terreno. Cara, imagine-se naquele terreno, plantando, sentindo o cheiro de alguma coisa, mexendo com alguma coisa, mas aguce 3 sentidos que você consegue realizar as coisas. É basicamente isso. Nós somos os seres que têm o poder da manifestação. O som, né, durante a criação, o som ele veio antes de tudo. Então Deus, na hora de criar o universo, ele disse, faça-se a luz. Então a palavra ela tem poder. Sempre que for falar de você, fale coisas positivas. Não fale coisas negativas. É basicamente isso, sabe? Você nasceu para brilhar e, cara, acredita em você. Acredita. Que a vida é maravilhosa. Sensacional, Tony. Isso é excelente. É o princípio da vida, né? Sim. Esse é o princípio da vida. Quando a gente entende isso, o fardo fica mais leve. Fica bem mais leve. Né? Esse é o princípio, concordo plenamente contigo. Muito bom, te agradecer imensamente por estar aqui no Nexus Cast, mostrar todo esse teu trabalho fantástico, eu sei, te conheço, entre outros negócios, hoje falamos de um negócio apenas do Tony, né? Teremos outros episódios para trazer outros negócios do Tony, né, para falar, mas te agradecer de coração mesmo, muito obrigado por compartilhar aqui a tua história, a tua jornada e o quanto tu ajuda as pessoas no mundo aí, né, Tony? Isso é fantástico. Só te agradecer. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Tony. Pessoal, esse foi o episódio do Nexus Cast de hoje. Curte, compartilha, segue no canal e pega esse episódio e assiste ele novamente. Compartilha com as pessoas que tu precisa. Esse episódio ele é fantástico. Assista ele várias vezes. Vai te ajudar demais na tua vida pessoal e profissional, tá bom? Continua assistindo a gente e até o próximo Nexus Cast.